ela existe pra ajudar, dizem que ela existe pra proteger. Eu sei que ela pode te parar, eu sei que ela pode te prender. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia, polícia. Dizem que a polícia existe pra ajudar e proteger. Sim, quem? As elites econômicas, é claro. E para isso, precisam parar e prender quem? As classes populares. Que na República Velha eram interpretadas como classes perigosas. Sim, são classes pobres, em grande parte negros e mulatos, entendidos como focos de epidemia, de revolta, de criminalidade e de mendicância. E aí era preciso aplicar a repressão policial para impor a ordem necessária ao progresso de uma pequena elite econômica. É o Brasil inspirado pelos dizeres da bandeira republicana, né? E inspirada, consequentemente, também no positivismo, certo? Ordem sim, repressão policial para os mais pobres, para garantir o progresso de uma pequena minoria. É o Estado policialesco, até porque se entende questão social como caso de polícia, como bem disse, né, o presidente Washington Luiz, quando ainda era prefeito de São Paulo, ali no final da década de 1910. Muito bem, é nesse contexto de um Estado policialesco em que se entende classes pobres como classes perigosas, que acontecem aqui revoltas urbanas na República Velha. Eu vou falar da vacina, da chibata e da greve de 17. Revoltas da República Velha, parte 2. Vamos lá então começar a nossa aula. Olha só, a revolta da vacina, será que ela foi provocada, de fato, por um povo ignorante que não queria ser vacinado contra a epidemia da varíola? Será que é só isso? Ou será que isso faz sentido? Vamos lá então. A revolta da vacina acontece no Rio de Janeiro, em 1904, no contexto da regeneração, que era uma política adotada pelo presidente da República, Rodrigues Alves, entre 1902 e 1906. Uma política de remodelação do Rio de Janeiro, da cidade. Pois então, isso coincidia com a gestão do prefeito Pereira Passos, um engenheiro. Nessa época, a República Brasileira Civil era uma república tecnocrata. Havia o entendimento dos positivistas de que era preciso colocar o poder político nas mãos dos detentores do saber científico. Médicos, por exemplo, e engenheiros, né? Principalmente essas duas profissões. Pois então, nós vamos ter aqui, como parte da política chamada de regeneração, a reforma urbana do prefeito Pereira Passos. Teremos aqui então o alargamento de ruas do centro do Rio para facilitar o escoamento da produção, o fluxo de pessoas e mercadorias, mas junto com isso se aproveita para fazer o quê? Para demolir os cortiços do centro da cidade. E com isso remover as classes pobres dos cortiços para a periferia. Classe pobre não pode mais ficar nos cortiços, os cortiços estão proibidos. Então eles vão ter que improvisar habitações, barracos na periferia. E quando se fala em periferia na geografia do Rio, o que é? É morro. Temos aí o processo de favelização intensificando-se. Ele já tinha iniciado, certo? No contexto de pós-abolição e agora ele se intensifica ainda mais. É o seguinte, né? O negro saiu da senzala e foi para o cortiço. E agora é expulso do cortiço e vai para o morro. O Brasil sempre segregando negros e brancos, né? Esse racismo estrutural que marca a história brasileira até os dias de hoje. Muito bem, nós vamos ter aqui essa remoção dos cortiços, até pelo entendimento de que os cortiços são lugares de gente pobre. E gente pobre é gente perigosa. E é perigosa por quê? Porque é vista como foco propagador de doenças, de epidemias, também de criminalidade e de revoltas, de baderna, de balbúrdia. Pois então, e de fato nessa época o Rio de Janeiro vivia ali uma grave crise sanitária, né? Por conta das epidemias de varíola, febre amarela e peste bubônica, entre outras, mas essas eram as mais, né, graves para aquele momento. E os cortiços eram vistos então como esses centros propagadores, né, de epidemias, por isso necessidade também de removê-los, de acordo com o discurso oficial. Esse é o discurso oficial, mas a gente sabe que por trás disso havia, claro, a especulação imobiliária, porque olha só, o centro do Rio, pessoal, vai ter suas ruas alargadas. A reforma do Rio é inspirada na reforma de Paris, ocorrida lá na década de 1850, né? As ruas do Rio serão alargadas, várias construções serão destruídas, até mesmo sobrados de gente rica, mas eles querem isso. Eles querem isso porque eles vão construir agora os bulevares, fazendo do Rio uma espécie de Paris tropical. Porque agora o centro da cidade tem o quê? Ruas calçadas, com canalização de esgoto, com coleta de lixo, com água encanada, com iluminação elétrica, com bonde elétrico, com posturas municipais
que regulam a frequência de pessoas no centro da cidade. Não pode andar descalço no centro da cidade, o que exclui uma massa de gente pobre, que já foi removida do centro da cidade quando praticaram a política do bota abaixo e removeram os cortiços. Mas agora, além de não morar mais no centro, não pode também mais frequentar o centro. Se criou aqui uma espécie de cordão sanitário, né? O lugar do caos, o lugar da miséria, o lugar da desordem, certo? No morro. Agora, o asfalto, a parte baixa, o centro da cidade, esse é o local da beleza, esse é o local da limpeza, é o local da ordem, certo? E o local do progresso. Pois então, só que essa política não se contentou em sanear o Rio, também teve uma política de embelezamento. E uma das obras que são ícone, né, dessa política de embelezamento é a construção aqui do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, contrastando com a miséria da população pobre que foi despejada dos cortiços e teve que subir, né, o Morro do Pinto, aqui nessa foto de 1912. Pessoal, muito bem, nesse contexto, tá, o Rio de Janeiro se insere num histórico de remoções urbanas que agravam cada vez mais a segregação social e que é também uma segregação racial. Nós vamos ter nos anos 60 uma nova política de remoções urbanas que vai remover do centro da cidade, certo? Mais uma vez, gente pobre, de casas populares. E vão para onde? Vão para um local muito retirado. Construíram casa para essa gente? Construíram. Casa popular, sim. Mas essas casas, certo? Mal tem iluminação, canalização de esgoto. Agora, não contam certamente com escola, com creche, com outros serviços públicos. Eu estou falando da cidade de Deus, certo? Um mundo caótico que acabou se desenvolvendo, mais uma vez, longe dos olhos do Estado. E um outro momento de remoções urbanas aconteceu recentemente na história do Rio, que foi durante as obras para que o Rio sediasse as Olimpíadas de 2016, durante o governo do prefeito Eduardo Paes. Foi a maior remoção urbana da história da América Latina. 79 mil pessoas removidas de suas casas para que o Rio de Janeiro sediasse 17 dias de Jogos Olímpicos, certo? Então, essas pessoas acabaram recebendo uma indenização simbólica, sob a alegação de que eram construções irregulares, recebendo indenização de R$32 mil para poder comprar o imóvel. Essa gente teve que dar entrada no imóvel retirado, fora da cidade do Rio, na maior parte dos casos, certo? E tiveram que pagar financiamento e pagar condomínio, ou seja, o aumento do custo de vida dessas pessoas aumentou significativamente, além de serem distanciadas do local onde trabalhavam, o centro do Rio, certo? Esse é o Rio, que historicamente segrega pobres e ricos, negros e brancos. Temos no Brasil claramente um racismo estrutural que está aí, ó, a olhos vistos. Muito bem, tudo isso inspirado no lema da bandeira, né, republicana, ordem e progresso, essa inspiração positivista que nos orienta absurdamente até os dias de hoje, certo? Ordem, sim, repressão violenta da polícia contra as classes pobres para garantir o progresso das elites. Muito bem, agora nós vamos ter aqui como um outro fator, além da remoção urbana, a política de saúde pública, que faz parte da política de regeneração. A gente vai ter aqui à frente dessa política de saúde pública para combater as epidemias o médico sanitarista Oswaldo Cruz, que vai estar ali à frente da Diretoria de Saúde Pública do Rio de Janeiro. Bom, para combater a febre amarela, vai ser criada a Brigada Sanitária, os mata-mosquitos, que vão invadir as casas das pessoas, arrombar portas, inclusive, certo? Para combater os focos de mosquito, né? Propagadores da febre amarela. Agora vejam só, muitas famílias eram visitadas em suas casas por essa brigada de homens truculentos no horário comercial, sem que o chefe de família estivesse em casa. Tinha aí uma questão moral, uma questão do pudor feminino, né? E simplesmente se invadia as casas, arrombavam as portas, certo? E tentavam eliminar os focos da doença, do mosquito. Agora, além disso, também teve a política de desratização, certo? Essa brigada também vai para matar rato. Mas o governo do Rio de Janeiro, sob a liderança ali do Oswaldo Cruz à frente da política de saúde pública, vai dar uma espécie de incentivo fiscal, vai pagar, certo? Uma quantia por cada rato grande morto. E aí vai ter gente criando rato grande em fazendas para poder abater e vender para o governo, certo? Então, pessoal, depois o governo vai descobrir isso e vai acabar com essa política, né? A desatação vai ficar sob encargo dos mata-mosquitos, apenas da Brigada Sanitária. Então, mas o ponto mais polêmico,
que leva o povo à revolta é a política de vacinação obrigatória contra a varíola. Bom, por que o povo se revolta contra a vacinação obrigatória? Primeiro, porque não havia uma cultura de vacinação obrigatória, de vacinação, melhor dizendo, no Rio de Janeiro, certo? Segundo, porque havia ali uma desinformação do povo sobre essa vacina. Até porque as elites não estavam preocupadas em informar o povo, né? A vacina foi feita pelo próprio Oswaldo Cruz, a partir de experiências feitas com vacas. O Oswaldo Cruz, por conta dessa resistência em relação à vacina, ele não conseguiu quem se colocasse como cobaia. Ele foi a sua própria cobaia da vacina antivariólica. Tá? E o povo reagia à vacina por quê? Porque o imaginário popular dessa desinformação acabava fantasiando uma série de coisas, né? Que ia injetar sangue de vaca no corpo das pessoas e que as pessoas poderiam adquirir características físicas da vaca, sei lá, ter tetas salientes, né? Chifres, cascos, sei lá o que. Mas a imaginação, né, era fértil ainda mais diante dessa desinformação. E isso levava a uma rejeição gigantesca, tá? Vamos pensar, o Estado que já demoliu os cortiços, despejou as classes pobres do centro da cidade, que invadiu as casas, arrombou portas com os mata-mosquitos, agora quer o quê? Quer aplicar vacina, né, obrigatoriamente. Pessoal, a brigada sanitária vai começar a aplicar. E eles vão invadir casas, vão novamente arrombar portas, vão imobilizar corpos femininos. As mulheres deveriam receber a vacina no braço ou nas nádegas. Mulheres magras nas nádegas. E os caras aplicavam a vacina na nádega. Só tem um detalhe. Se a mulher está em casa, certo? Ela não usa calcinha, até porque calcinha nem era um adereço muito comum naquela época, né? As mulheres vão estar de saia ou de vestido, não se usava calça naquela época, né? As mulheres não usavam calça. E se a mulher está de saia, dá para baixar um pouco aqui, né? O cos da saia. Agora, se ela está de vestido, tem que levantar o vestido. E aí, nesse caso, os caras vão aplicar a vacina, né? E desnudar a mulher. Então é uma violação do corpo, é uma violação da privacidade das famílias e das pessoas, das mulheres, né? É uma questão de despudor e truculência. Fala-se aqui também de casos de estupro, certo? Pessoas, né, da brigada sanitária que vão se aproveitar aí para violar sexualmente essas mulheres. Então junta isso com a demolição dos cortiços, com a ação dos mata-mosquitos, o povo vai se revoltar. Mas calma, o povo se revolta também por um outro detalhe, tá? Nós vamos ter aqui uma organização para que essa revolta aconteça. E essa organização tem como mentores o coronel Lauro Sodré e o diretor do Centro das Classes Operárias, Vicente de Souza. Eles estão à frente da Liga contra a Vacina Obrigatória. Tá? Chega a organizar um abaixo-assinado com 15 mil assinaturas, pedindo para que a vacina fosse facultativa. O Congresso vai ignorar e em outubro o Congresso vai aprovar a vacinação obrigatória contra a varíola. Bom, acontece que além disso o governo, ali tendo, né, como representante a figura do Oswaldo Cruz, vai estabelecer algumas regras. Como quais? Olha só. Quem não tiver o comprovante que foi vacinado e tiver algum contrato de trabalho, perde o contrato de trabalho. Se for funcionário público mesmo, perde o emprego, certo? Crianças serão desmatriculadas das escolas. Adultos, certo? De faculdades públicas. E o voto também será proibido àqueles que não cumprirem com a obrigação de serem vacinados. Além de ameaçarem aqui com a aplicação de multas àqueles que resistissem à vacinação. E isso leva, claro, o povo a insuflar seus ânimos contra essa política, certo? Chamada de regeneração. Muito bem. A revolta vai acontecer, né, com a participação das classes populares, que vai ter como líder principal a figura do Prata Preta, além da participação de estudantes da Escola Politécnica no Largo do São Francisco. Bom, mas por trás disso tudo tem a figura do Lauro Sodré, junto com Vicente de Souza. Eles querem dar um golpe de Estado. O Lauro Sodré se aproxima dos estudantes da Escola Militar da Praia Vermelha, a jovem oficialidade. Eles são florianistas e positivistas. Eles querem a volta da República da Espada, querem os militares de volta ao poder. Lauro Sodré achava que ele poderia estar à frente desse movimento. Bom, ele queria, né, promover o movimento para, no meio desse caos, dar um golpe de Estado. Mas o golpe de Estado dele foi fracassado. Agora, as classes populares, sob a liderança do Prata Preta, que é uma figura popular, ele trabalhava no Porto do Rio de Janeiro, ele também era um capoeirista, homem que usava canivete para cobrar dívidas, certo? De algumas pessoas. Pois então, os populares vão formar barricadas. Isso acontece, o auge da revolta é em novembro, tá? Ali perto do dia 15 de novembro. O dia 15 de novembro é um dos momentos mais, né, tensos desse movimento. Então, o povo aproveita que o Rio está um canteiro de obras, a reforma estava acontecendo ainda, não tinha sido concretizada, e forma barricadas com entulhos da reforma para enfrentar,
certo? A polícia chega a tombar bondes e usar os bondes como barricadas também e vão enfrentar a polícia. Mas o que eles queriam? Pessoal, a vacina obrigatória já tinha sido aprovada, certo? As leis de coerção, né, do Oswaldo Cruz tinham sido aprovadas. A vacina estava sendo aplicada. Já estava inclusive num ritmo avançado. Por que o povo se revolta? É uma espécie de desabafo. Não existe aqui o que se quer nessa revolta. Não existe aqui uma pauta muito clara. Mas é um desabafo das classes populares que eram oprimidas, certo? Por essa ação repressora do Estado. Tá bom? Muito bem. Vamos falar agora da revolta da Chibata. A revolta da Chibata acontece também no Rio, em 1910. É uma revolta de marinheiros da baixa oficialidade, né, da Marinha. São negros e mulatos em grande parte, sob a liderança de João Cândido, apelidado de Almirante Negro. A revolta acontece no momento em que era presidente da República Hermes da Fonseca. Ele tinha assumido a presidência há uma semana e já enfrentava esse caos. Muito bem. Por que eles se revoltam, pessoal? É uma revolta contra a chibata, ou seja, contra os castigos corporais utilizados como punição para atos de disciplina, mas somente entre as baixas patentes. Acontece que boa parte das baixas patentes eram o quê? De negros e mulatos. Usar chicote contra negros, certo? No porão de um navio, era a típica prática que existia nos tempos da escravidão. Então, era uma revolta também contra o racismo, evidente aqui, né? Praticado pelas altas e médias patentes da Marinha, que eram em grande parte o quê? Homens brancos das classes médias altas também. Também se revoltavam contra os baixos soldos, os baixos pagamentos e contra a rotina pesada de trabalho, a sobrecarga de trabalho. Também se revoltavam contra a alimentação precária. Havia uma segregação clara entre a baixa oficialidade e a alta oficialidade, né? A baixa oficialidade tinha uma comida diferenciada, mais precária, e houve aqui o escândalo da carne podre, que já havia acontecido 5 anos antes, certo? Na Rússia, o que acabou sendo o estopim do chamado levante do encoraçado Potemkin, em 1905, no contexto ali da guerra russo-japonesa, em que a Rússia perdia a guerra e mesmo assim mantinha marinheiros indo para a guerra e morrendo em conflito, e comendo carne podre. Certo? Então o mesmo estopim do levante encoraçado Potemkin, lá na Ucrânia, por Sebastopol, no contexto do czarismo, também temos como causa aqui a carne podre na revolta da chibata. Muito bem, como é que acontece a revolta? O João Cândido vai liderar o sequestro de navios de guerra, os principais, os navios Minas Gerais, São Paulo e Bahia. Escreve um manifesto com as suas reivindicações, né? O fim da chibata, o aumento dos soldos, a revisão da jornada de trabalho, a melhoria da alimentação, entre outras coisas. Bom, mas eles vão inicialmente bombardear alguns pontos estratégicos militares da cidade e depois ameaçam bombardear a cidade caso o governo não atenda a essas reivindicações. O governo prepara, certo? O governo prepara uma repressão. Mas enquanto o governo de Hermes da Fonseca prepara uma repressão, o seu maior adversário político prepara um projeto de lei para ser aprovado no Senado. Quem é o maior adversário político dele? É o Rui Barbosa, que havia naquele ano de 1910 disputado a eleição contra o Hermes da Fonseca. Rui Barbosa que protagonizou a chamada campanha civilista, com o apoio dos paulistas, enquanto o Hermes da Fonseca tinha o apoio dos mineiros. Era um momento crítico da política nacional. E com uma semana de posse do Hermes da Fonseca acontece a revolta. Bom, o Rui Barbosa vai no Senado criar o projeto de lei para a anistia aos revoltosos, para que eles fossem anistiados e para que se reconhecesse a necessidade de se extinguir a chibata. Pessoal, em questão de dias, tá? Vai ser aprovado no Senado e na Câmara, certo? A anistia aos revoltosos e a extinção da chibata. Bom, o Hermes da Fonseca pensou até em vetar a lei, mas se ele vetasse depois, o seu veto seria quebrado pelo Congresso e ele ficaria desmoralizado nesse início de governo. Então ele vai acabar sancionando a lei. Os revoltosos serão anistiados, desembarcarão dos navios, certo? Bom, mas o governo vai aproveitar, claro, para desligar da Marinha, dispensar 1.300 marinheiros. Acontece, então, que esses marinheiros vão ficar à espera de que outras reivindicações fossem atendidas. O aumento dos soldos, né, a redução da jornada de trabalho. E aí nós vamos ter aqui, pessoal, no não atendimento dessas reivindicações, a prisão de 30 marinheiros que estavam ali planejando uma nova revolta. Acontece que com a prisão desses 30 marinheiros, aí sim que acontece uma nova revolta. Um novo levante, onde marinheiros vão sequestrar um navio de guerra, o navio Rio Grande do Sul, e vamos ter também uma revolta
dos militares, dos marinheiros que estavam lá na fortaleza da Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro. Acontece que dessa vez o governo não vai negociar, não vai aprovar a lei da anistia. O próprio Congresso aprova já uma lei de estado de sítio, o que permite ao governo praticar uma repressão exemplar e violenta, com muitas prisões, inclusive execuções, estado de sítio. João Cândido e outros integrantes da primeira revolta, certo? Assim como gente da segunda revolta, vão ser levados para a Amazônia para trabalhar na estação de látex, é o primeiro ciclo da borracha. Mas o João Cândido, especificamente, sofre distúrbios, certo? Psíquicos, e vai acabar sendo punido com a prisão em um hospício, na Amazônia. Aí depois ele vai ser solto, mas vai ser desligado para sempre da Marinha. Aqui a gente tem um monumento ao João Cândido, no Rio de Janeiro. Existe, pessoal, uma chance enorme de uma questão sobre a revolta chibata ser cobrada esse ano no vestibular. E sabem por quê? Porque esse ano morreu da Covid-19 o grande compositor Aldir Blanc, que em parceria com o João Bosco compôs a música Mestre Sal dos Mares, em que ele fala da revolta chibata, fala do João Cândido, certo? Essa música foi imortalizada na voz de Elis Regina. E já tivemos questões em alguns vestibulares do Brasil cobrando a revolta chibata com trecho da música Mestre Sal dos Mares de Aldir Blanc e João Bosco. Por favor, vão lá, dê uma olhada no YouTube, procurem escutar a música, dê uma olhada na letra da música e fiquem atentos para esse tema. Agora vamos falar da greve de 1917. Essa greve acontece no contexto da Primeira Guerra Mundial. A Europa, por causa da guerra de trincheira, tinha como estratégia o quê? Atacar pontos estratégicos economicamente. A guerra de trincheira ou guerra de posição tinha como estratégia atacar o quê? Pontes ferroviárias, pontes rodoviárias, atacar minas, atacar portos, atacar também cidades industriais e acabar com as condições estruturais de se produzir qualquer coisa. Então haverá aqui um colapso da logística de produção industrial da Europa. Acontece que o Brasil estava acostumado a importar industrializados europeus, certo? Mas agora não consegue mais importar esses produtos. O Brasil vai ser estimulado então a produzir esses produtos. Há aqui uma política de substituição de importações. A gente passa a importar máquinas para produzir, produtos industrializados, como alimentos, tecidos, por exemplo. Bom, então temos um processo de industrialização, sim, mas acontece que nesse processo, onde a classe operária vai se formando cada vez em número maior, temos também a necessidade da Europa, destruída pela guerra, de comprar produtos de fora. Então o Brasil vai produzir, mas também vai exportar para a Europa. Só que esse número crescente de produtos exportados para a Europa provoca um desabastecimento interno. E com menos produtos no mercado, o preço sobe. E temos aqui uma grave inflação. Bom, ao mesmo tempo, nós temos muitos europeus vindo para cá. Esses imigrantes eram, em grande parte, operários, que estavam se refugiando desse caos provocado pela guerra. Certo? Acontece que isso faz engrossar a quantidade de mão de obra operária nas principais capitais do Brasil, entre elas São Paulo. E se aumenta a oferta de mão de obra, o salário cai. O salário cai e a inflação aumenta. O aumento de custo de vida está cada vez maior, está cada vez mais complicado para os operários. Então, acontece que muitos desses novos operários que chegam, além de outros que já estavam aqui, vindos da Itália, da Espanha, de Portugal, eram fortemente influenciados por ideias do anarcossindicalismo, que tinham na figura de Malatesta um dos seus mais importantes expoentes. Era a figura que mais influenciava os operários italianos, até porque ele era italiano. O que defendia o Malatesta? Ele era um anarquista. Ele defendia a organização sindical para que se fizesse uma greve geral, provocando um colapso no capitalismo e, consequentemente, um colapso do Estado, que se alimenta tributariamente das atividades capitalistas, provocando um colapso do capitalismo e do Estado, provoca-se um colapso da própria propriedade privada, que não tem mais legitimidade do Estado que entrou em colapso. E com isso se vive numa liberdade e numa igualdade desejada pelos anarquistas. Muito bem, nós vamos ter aqui também um Estado liberal, que não regula as relações de trabalho. Não existem leis trabalhistas. Então os operários vivem numa condição precária, de longas jornadas de trabalho, de salários precários e condições de trabalho também bastante precárias. Só que nessa época também temos um Estado fortemente policialesco, inspirado, claro, pela filosofia positivista, que trata a questão social como caso de polícia. Qualquer movimento sindical, qualquer greve operária deve ser combatida como? Com grave repressão policial. É nesse contexto de industrialização, de urbanização, de aumento da classe operária, de aumento da inflação e redução dos salários e de repressão policial que nós temos a greve geral de 1917. Bom, a greve começa, pessoal, depois que ocorre uma manifestação de operários em São Paulo
Essa manifestação é reprimida violentamente pela polícia e essa repressão leva à morte de um jovem operário anarquista espanhol, José Martinez. O funeral dele reúne cerca de 10 mil pessoas e na saída do funeral é que temos a deflagração da greve. A greve começa primeiro, certo? No cotonicídio Rudolf Cresp, que é na verdade uma fábrica têxtil. Depois vai ter adesão de outros operários de outras fábricas têxteis. Depois adesão de operários inclusive de outros setores, chegando à adesão de 70 mil trabalhadores em São Paulo. É um colapso da produção de vários setores em São Paulo. Aí, esses operários vão ter força, sim, para negociar com a classe patronal. Temos aqui uma organização para que essa greve acontecesse. É o Comitê de Defesa Proletária, liderado pela figura de Leuenroth. Leuenroth que vai protagonizar a pauta de reivindicações, exigindo o quê? Redução da jornada, a limitação da jornada em 8 horas por dia, aumento salarial e liberdade sindical, entre outras reivindicações. Os patrões, diante desse colapso produtivo, vão ser forçados a negociar com a classe operária organizada, certo? E aí eles vão conceder aumento salarial de 15% até 30%. A greve será suspensa. Não teremos aqui o atendimento a outras reivindicações, mas isso já é uma grande conquista. Os operários vão conseguir obter a negociação da classe patronal e com isso o reconhecimento da classe operária, do movimento operário como uma demanda importante. Mas as elites ficaram mordidas e vão aplicar a repressão policial com mais rigor, usando uma lei que já existia desde 1907, a Lei Adolfo Gordo, que previa a deportação de imigrantes envolvidos em casos de abalo à ordem pública. Como esses operários do anarcossindicalismo eram em grande parte imigrantes, temos aí uma forma de desmobilizar aos poucos o anarcossindicalismo. De fato, a punição vai ser cada vez mais rigorosa depois de 1917. Isso vai fazer enfraquecer, sim, o anarcossindicalismo. Mas também porque em 1917 acontece a Revolução Bolchevique, uma revolução de inspiração marxista. Nós temos aí, então, aos poucos, uma transição ideológica no movimento operário, que abandona a base de ideias anarquistas e cada vez mais se aproxima e se fundamenta em ideias marxistas. O momento mais emblemático dessa transição é o ano de 1922, quando acontece, com o protagonismo de operários, a fundação do partido mais antigo do Brasil, o Partido Comunista Brasileiro, 1922, o famoso Partidão. E é isso, eu fico por aqui, deixando para vocês a lista de exercícios propostos, a lista também de exercícios dos estudos, desejando uma boa semana, fiquem bem, certo? Beijo grande, tchau, tchau.